Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, não. Mas estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Na minha Bíblia NVI, está escrito o milagre do azeite. Todos acharam? Passo a ler. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tens nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra na sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você já encheu. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas as vasilhas que ele lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobram. Quero fazer uma oração antes de... Senhor Deus, que o Senhor possa estar em cada coração aqui, presente nesta igreja, que o Senhor já está aqui, o Senhor foi o primeiro a chegar aqui, ó Pai. Que essa palavra possa vir de encontro com cada um, como veio para mim, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada uma pessoa aqui representando suas famílias, Senhor, seus familiares, e que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, que eles possam ser as vasilhas que recebam o azeite vindo do céu. Aqui, aquela época, passava-se muita necessidade, foi uma época de muita escassez. E o profeta tinha os seus discípulos. E esse discípulo morreu, deixando a esposa com os filhos, sem nada e com uma dívida. Hoje, nós vivemos dias incertos. Também dificuldades, uns enfrentam dificuldades, outros não, outros têm escassez, outros não. É normal. Faz parte do desenvolvimento do ser humano passar por certas situações. Eu entendo assim para mim, não sei se vocês vão concordar, mas Deus está ensinando cada um, Deus está lapidando cada um, Deus está mostrando que nem tudo a gente vai viver nas coisas boas, porque como que nós vamos dar valor? Às vezes nós precisamos também estar nas situações difíceis, para que a gente possa ter amadurecimento no Senhor. Ela estava como nós vivemos hoje. Hoje vocês podem ver jornais, televisão, mídia, psicólogo, todo mundo está enfrentando isso. Muita gente vai para psicólogo, psiquiatra, em todos os lugares, em todas as áreas, seja na igreja, seja no hospital, seja na rua, nos vizinhos ou nas notícias. Por desesperos, as pessoas estão fazendo loucuras. Várias. Que aí você fala assim, como que isso pode acontecer com um pai de família? Ou com uma mãe de família? Essa mulher, ela estava muito preocupada.
preocupada, ansiosa, pensativa. Todos os dias ela pensava: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. A pessoa foi lá: vou levar seus filhos. A maioria que tem filhos. Bater lá na sua porta: vim buscar o seu filho porque você está me devendo. E aí? Vou levar ele para mim porque ele vai trabalhar para mim. E você vai ficar sem ele. Naquela época, era escravo. Sabe para onde ia essa criança? Ou aquela pessoa? Então, vivemos isso hoje. Ansiedade, medo. Medo de tudo. Porque nós temos medo de não ter um emprego, perder o emprego, foi mandado embora, tenho medo. Fico ansioso, fico preocupado. Aquilo fica martelando na cabeça. Por isso que está tanta gente indo para o psicólogo, psiquiatra. Aí fala assim: mas por quê? Ansiedade deste século, que já existia há muito tempo atrás. E essa mulher, ela estava ansiosa, mas ela tomou uma atitude de fé. Porque sem fé, não tem como agradar a Deus. Ela teve uma atitude de fé. Ela foi até quem? Não foi o vizinho. Ah, vizinho, eu estou passando por isso. Ah, fulano, estou passando por isso. Ah, psicólogo, eu estou assim. Paga para ele. Tá certo que eles têm que trabalhar. Mas, ela foi no servo do Senhor. O que eu entendo aqui, para mim hoje, todos os dias que eu vivi, todos os dias que eu tenho vivido até agora, o Senhor é o que vai cuidar da gente. O Senhor é o que vai colocar em cada um a força, a fé, a esperança de um dia melhor, de amanhã melhor. Hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar melhor. Mesmo eu estando em situações difíceis de doença, ou seja, qualquer outra situação. Ela ensina isso. Ela teve uma atitude de fé. Ela se levantou e foi até o profeta. E comunicou ele o que estava acontecendo. E ele fez umas perguntas a ela. No versículo 2, ele fala assim: ó, como posso te ajudar? Jesus, ele falou isso no Novo Testamento. Como eu posso, o que queres que eu te faça? Hoje, ele está perguntando para vocês: como eu posso ajudar cada um de vocês? Como ele fala para mim. Só que a gente não está prestando atenção nele, por causa da ansiedade. A ansiedade é tão grande no ser humano que ela faz a gente não ouvir a voz de Deus. Porque o pensamento fica apenas num assunto, ou numa dificuldade, ou numa incerteza. Só que nós temos um Deus do impossível. Ele é um Deus que vai além do que a gente imagina. A gente pede algo para Ele, mas Ele não dá aquilo. Ele dá muito mais. Como fala aqui na palavra, regalado e sacudido. E ela falou para ele falou: como posso te ajudar? Diga-me o que você precisa. E ainda perguntou para ela: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Hoje, eu quero que vocês entendam assim: cada um de nós somos uma vasilha. Vocês estão aí, ó. Ele vai derramar o azeite, mas através da palavra de Deus. É na sua casa, é no hospital, é na rua, no seu trabalho, é em todos os lugares. A gente é vaso, então a gente tem que deixar ele derramar o azeite. O azeite é uma representação importante para Deus em cada um de nós, que é uma unção que cada um recebe através do Senhor. E ela falou: eu não tenho nada na minha casa a não ser uma vasilha de azeite. Então ela tinha bastante coisa. Uma vasilha de azeite era muita coisa. E aqui ele ia fazer o primeiro milagre dele aqui, ó. Então disse Eliseu: vá pedir. Gente, o milagre não é feito só eu. É múltiplo. É multiplicado. Não tem como viver só eu, com o meu pensamento, com o meu entender. A gente tem que compartilhar. Porque sua opinião é diferente da minha. Mas a gente vai chegar num acordo de conhecimento desta palavra. Porque essa palavra é viva. E Ele não fez a gente para andar sozinho. Sem conhecimento desta palavra. Que Ele edifica. Ela é penetrante. Ela é mais cortante que a faca de 2 gumes. Que Ele cita lá também. Aí ela foi. Então ela tinha que ter, ó. Pedir. É difícil pedir. É difícil. Falo por mim. E tinha que ter amizade com os vizinhos.
Porque como que ela ia pedir para o vizinho uma vasilha emprestado se ela não tivesse amizade com o vizinho? Ou com outra pessoa, ou com um amigo, ou com um colega de trabalho. Como que a gente faz? Então, ó, várias características importantes. Eu tenho que ter amizade. Se eu não tiver, mesmo sendo divergente do outro, eu tenho que ter amizade. Aqui ensina isso. Jesus ensinou isso. Ele era amigo de todos. Todos vinham até ele. E assim ele nos ensinou, e assim que devemos ser moldados igual a ele. Ela pediu, então, ó, ela pediu para os vizinhos. Primeiro, ela falou com Eliseu. Falar. Na palavra fala assim, ó, exprimir pensamentos por meio de voz. Conversar, profetizar palavras, discernir ou comunicar algo. Mateus 12, põe para mim, por favor. Mateus 12, 34. Ai, não é essa. Espera aí. Lucas 6, 45. Eu dei Lucas para você, né? Eu vou ler tudo, mas eu quero só essa parte aqui. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, ela falou com Eliseu. Ela foi lá falar, porque o coração dela estava amargurado, estava triste, estava com medo e ansiosa. Então, ela foi falar com o profeta. Então, ela foi e falou. Aí ele falou para ela, diga-me, é usado para pedir ou ordenar alguém, falar ou expressar com clareza e comunicar algo. A fé obediente. Então ela obedeceu, porque ele falou para ela, vá e peça emprestados aos seus vizinhos as vasilhas. Aí depois ela transmitir algo, uma necessidade, uma solicitação, esperando obter satisfação, pedir ajuda, apoio, auxílio, sinônimo de rogar. É interessante que o profeta disse para ela, né? Vá pedir as vasilhas, porque ela precisava dessas vasilhas para multiplicar o azeite. Depois, ele falou assim, Mateus 7, 8. Pois todos aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, ela pediu para o profeta. Então, conforme ela pediu, a porta ia abrir. Ela falou com ele. E Deus ouviu o que ela pediu, dentro do coração dela. Aí depois ele fala, feche, pega as vasilhas, entra na sua casa com seus filhos e feche a porta. Ela entrou na casa com os filhos e começou a multiplicação do azeite. Aí fala lá, no verso 4, Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Irmãos, todas as vezes que a gente precisa pedir algo, pode ser aqui na igreja, pode sim, só que você tem que ter o secreto com Deus, na sua casa. O seu secreto fechado, só você e ele, porque ele vai te falar algo que aqui você não entendeu, não ouviu, ou em outro lugar você não ouviu, mas na sua casa, ele vai colocar lá o que ele precisa falar com você. E é em secreto, não adianta, porque a gente tem que estar no secreto com Deus. As coisas só vão acontecer no secreto. Aí ele fala aqui, ó, para ela vender. O processo de transmitir a posse de um produto ou serviço para o cliente em troca. Um valor monetário ou outro bem. Então, ela vendeu, ele falou assim, vá e venda, pague sua dívida e viva do que restar, você e seus filhos. Então, além dela ter o azeite, que encheu bastante, que tinha valor muito grande, o azeite naquela época, ela pagou o credor
guardou para ela viver com os filhos até um bom tempo. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus, Ele não deixa ninguém sem. O mais que a gente pensa, acabou o meu azeite, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Ele vai suprir. Na hora que você fala assim, não sei de onde vai vir, Ele manda. Ele envia uma pessoa, Ele envia um trabalho, Ele envia multiplicações. Gente, isso é visível, quem crê nele, Ele não deixa faltar na nossa casa, nada. O mais que a gente não tenha, você fala assim, eu não tenho, de repente Ele envia uma pessoa. E Ele fez isso na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de cada um aqui. Mesmo a gente perdendo, o que for que tiver que perder, porque Ele viu que a gente não vê. Então, Ele vê além do que eu vejo. E a gente fala assim, fechou aquela porta se fechou porque Deus permitiu. Porque algo ia acontecer. Que não ia ser bom para ninguém. Ou para mim, ou para vocês. Então, quando Deus fecha, Ele vai abrir outra. Ele vai multiplicar. E Ele vai nos sustentar. Então, a viúva falou. Ela disse ao Eliseu que ela precisava, ela pediu, ela fechou a porta e ela vendeu. Marcos 11:24. Portanto, eu digo que tudo o que pedires em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Então, em oração, a gente vai receber, gente. Não tem como uma oração não ter resposta de Deus. A oração, ela tem resposta. Mesmo que você faça uma mínima oração, ela vai ter resposta. Não vai voltar nada sem resposta. A provisão dessa mulher veio no pouco que ela tinha na casa dela. Ela falou que não tinha nada, a não ser vasilhas. Então, era uma casa bem simples. O que eu tenho hoje na minha casa? No pouco que eu tenho, Deus vai providenciar. No pouco que você tem, Deus vai providenciar. Ela obedeceu, é uma ação. Ela foi lá e fez o que o profeta falou para ela. Ela não duvidou, ela não chegou nele e falou assim, não, mas será que vai acontecer? E se não acontecer? Ela não fez isso. Ela obedeceu com ação. Ela obedeceu e fez. E ela teve fé que as vasilhas que ela tinha arrumado na vizinhança iam ser supridoras daquela necessidade para que enchesse todas de azeite. Deus não permitiu, não pediu azeite para ela. Ele pediu vasilhas. Hoje eu sou uma vasilha. Deus é o dono do azeite. E nós somos as vasilhas. Deus honra a fé e a obediência e a perseverança. E não há crise que Deus não possa resolver. Mesmo a gente passando por crise, Ele vai resolver. Ele é especialista nisso. Ele é um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então, Ele vai providenciar. E hoje, irmãos, o que vocês têm para Deus? Quais são as vasilhas? Porque Ele pergunta para vocês hoje. Qual é o utensílio que tem lá na sua casa, para que Ele possa derramar o azeite? É uma palavra breve, mas que para mim ela veio de encontro mesmo. Porque a gente acha assim que nunca vai acontecer na vida da gente. Vai sim, e acontece. E a palavra dele é viva. Quando veio essa palavra para que eu trouxesse, falasse, dividisse com vocês, eu também falei assim, mas o milagre do azeite, Deus, todo mundo já conhece esse milagre. Mas hoje eu sou uma vasilha. E eu tenho deixado Deus derramar o azeite. Então eu tenho obedecido o que Ele tem falado. Mesmo minha vasilha sendo simples. Às vezes a gente fala assim, não, eu não vou. Por que está acontecendo? Não é por quê. Para que o Senhor quer que eu passe por essa situação? Para que o Senhor quer me levar nesse caminho? Eu quero aquele, mas aquele não é bom para você. Deixa eu te levar para esse. Então, essa mulher, ela viu
os milagres abençoador do Senhor. Porque era do Senhor. O profeta foi só um canal de ensino, de mostrar. E aqui está falando que o Senhor continua derramando azeite até hoje, na vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, trazer a cada um fé, esperança nesses dias difíceis, nas notícias que vimos e que muitos estão desesperadamente ansiosos, ou porque perderam algo, ou porque não aceitam. Só que Deus, continua aqui. Com a glória de Deus, Ele está aqui e nos ensina. E o Espírito Santo tem nos ensinado a cada momento. É uma palavra simples, mas é a palavra vinda de Deus. E que o Senhor possa abençoar cada vida, a cada semana e cada final de semana. Amém.